Oi, oi, Olá, doutora Vânia, boa boa noite. noite, tudo bem? Eu bem, e vocês como vão? Olá, Paulinho, tudo bem? Tudo bem, Rosana? Tudo bem, Vânia? Tudo bem, Bem, Tudo bem, pessoal? Paulo? Tudo bom? Vamos lá para mais uma discussão. Então, temos a Daiane, a Thaís, a Marcela, né? Tudo bem com vocês? Podem colocar suas falas no chat, se quiserem abrir o microfone, levante a mão, a gente abre. Vocês podem falar daí. Oi, pessoal, vamos abrir o microfone? Quem quer falar? Boa noite. O pessoal tem falado aqui no chat, Vânia. É, a gente teve algumas dúvidas, né, durante as aulas, e a gente quer que vocês hoje tirem essas dúvidas, né? A intenção é que vocês tirem que vocês tenham noção, uma boa noção, né, da síndrome da fragilidade. Então vamos lá, a gente está aqui para ajudar. A Vanessa, né, que mandou bastante mensagem para a gente, né? Então, na primeira aula, o Dr. Paulo falou sobre as definições de fragilidade, né? Ele falou sobre alguns instrumentos que a gente pode utilizar. Está me ouvindo bem? sim, a audição é perfeita, Vânia. E E na segunda aula a gente falou sobre fragilidade cognitiva, né? Como detectar, né, na atenção primária. O que vocês acharam? Quais as dificuldades? Ninguém quer perguntar. Podem abrir o microfone, né? Só pedir para não abrirem todos ao mesmo tempo, porque senão vira um ruído enorme. Mas assim, podem abrir o microfone, a gente vai organizando a palavra para vocês, tá? Inclusive, as dúvidas podem ser com relação a alguma dificuldade de acessar o sistema, alguma Sim, dificuldade no processo de inscrição, não só com relação ao conteúdo, sim, o conteúdo também, a questão do sistema de notas, né? De rever os questionários, quantas vezes nós vamos fazer isso, e depois a gente conta o que é que a gente tem programado para ir melhorando, para que vocês possam se interessar cada vez mais pelo tema e se sentirem à vontade para produzir, né, o conteúdo nos questionários, tá? Então sintam-se muito à vontade para falar, viu? Paulinho, acho que você queria É, falar alguma coisa? não. Eu acho que o que poderia fazer para aproveitar o tempo, se alguém tiver alguma dúvida, se ficar inibido de falar, abrir o microfone para falar, pode colocar no chat também, não tem problema. Ou se vocês quiserem resgatar alguma pergunta que foi no fórum, fique à vontade, você tem acesso ao fórum. Oi, Rosana. Eu não tenho do meu computador, mas o Pedro vai acessar do dele. Você consegue, Pedro? Ele consegue. E assim, eu estou seguindo o chat, tá? Então, se vocês quiserem colocar qualquer pergunta no chat, eu posso ler e passar, tá? Para os professores. Sabe se a doutora, a minha a conexão acho que doutora caiu. Ruth, Eu voltei, eu não ouvi o que o Paulo falou, mas caiu a minha conexão. Alguém falou alguma coisa? A Delmara, né? Delmara, tudo bom? tem duas, você viu que tem duas
Vânia, você está em 2 computadores? Tem 2 imagens suas aparecendo no vídeo. Ah, é? Ah lá, pronto, agora sumiu. Ah, Tá, tá. agora está só uma só. Nós temos até o momento 29 pessoas, né? Eu acho que as pessoas estão chegando ainda, tá? Várias pessoas chegando, agora já são 30. Doutora Vânia, sabe se a doutora Paula ou a doutora Ruth comentaram alguma coisa, se vão entrar ou não? Não, acho que a gente combinou de ficar cada aula, né, participarem apenas os professores que deram aquelas aulas. Então, eu e o Entendi. Paulo, mas quem está aberto, né, quem quiser, a gente deixou à vontade. Tá. Tá bom? Oi, Vânia. Oi, doutor Paulo. Oi, tudo bom? Tudo bem, Diomara? Tudo bem. Prazer em revê-los. Prazer é nosso. Muito obrigada. E aí, você gostou das aulas? O que você falaria? Eu tô adorando as aulas, está sendo super útil para mim. É. E responder as questões tudo bonitinho. Aham. Tô adorando, viu, Vânia? Muito obrigada. Imagina. A gente está aqui aguardando o pessoal falar as dúvidas, né? A gente sabe que tem pessoas que tiveram algumas dificuldades, né, na primeira aula. Na segunda ninguém falou nada, mas na primeira aula teve bastante dúvidas e a gente gostaria de tirar essas dúvidas. Cadê? A Vanessa está aí? Doutor Paulo e doutora Vânia, o Pedro acessou a plataforma e no acesso à plataforma, nos fóruns, não existem nenhuma dúvida. Não tem dúvidas, tá? Eu também consegui acessar agora aqui, também não vi nenhuma dúvida. Isso. A Deomara, você está me ouvindo? Acho que ela saiu. Deomara? Tem uma dúvida para o Paulo aí. Agora tem aqui, ó. Kate Vital. Gostei muito das aulas. É um assunto novo para mim, mas será muito útil. Grata a vocês. A Geise Cruz. Boa noite. Parabéns pelo conteúdo e pelo curso. Está sendo muito enriquecedor. Tenho uma dúvida direcionada ao professor Paulo. Paulinho, para você. Quanto na avaliação da fragilidade, pode-se misturar os protocolos ou o aconselhável é fazer os 3 protocolos separadamente? Eu acho que isso é uma dúvida frequente, viu, gente? Quando nós estamos falando de avaliação de fragilidade, nós temos os instrumentos muito bem definidos, muito bem delineados. Nós temos aqueles instrumentos que a gente mais utiliza, que é o critério do CHS, da Linda Fried, ou o SOF, ou o Clinical Frail Scale, ou o Frail. Existem alguns aspectos, alguns questionamentos que são incomuns a todos os questionários. Por exemplo, todos praticamente usam perda de peso, todos perguntam sobre sensação de cansaço, exaustão. Porém, eu tenho que definir, quando eu uso um critério, eu tenho que utilizar esse critério na totalidade. Eu não posso fazer uma pergunta de um critério ou a pergunta de um outro critério, eu tenho que utilizar um critério na totalidade, uma ferramenta, um instrumento na totalidade. Então, se eu faço a opção de usar o Frail, eu faço 5 questionamentos do Frail. O F de fadiga, o R de resistência, o A de atividade aeróbica, o I de virilidade, aquelas 5 doenças, e o LOW de perda de peso. Eu tenho que utilizar um critério na totalidade, eu não posso ficar mesclando. Eu não tenho a necessidade de aplicar todos os critérios, eu faço opção por um único que eu tenho mais, como eu comentei lá, qual que é o melhor critério? Não existe o melhor critério, o melhor critério é o que eu estou mais habituado. Tá? Então, sempre optar por um único instrumento, um único critério. Se quiser usar 2 ou 3 critérios, não tem problema nenhum. Mas sempre utilizar pelo menos um critério e aquele critério na sua totalidade. Um questionamento que muitas pessoas fazem é o seguinte: eu aplico o Frail e ele é um indivíduo frágil.
e eu aplico o SOF e o indivíduo é pré-frágil. O que eu utilizo aqui para avaliação? Eu falo esse indivíduo pré-frágil ou frágil. As recomendações atuais sugerem que você utilize o critério que deu maior gravidade. Por quê? Para a gente conseguir detectar quem tem maior risco. Porque o grande problema da fragilidade é o risco por evento adverso. E quando eu detecto o indivíduo frágil, eu vou fazer alguma intervenção. E como as intervenções elas não têm risco nenhum para as pessoas, basicamente, corrigir a alimentação, aceitar a alimentação, fazer uma boa alimentação e fazer atividade física. Quando eu detecto que o indivíduo é frágil, eu consigo fazer a intervenção. Então, aqui vale a máxima. Se eu detectar que o indivíduo é frágil, eu faço a intervenção. Se eu não detecto que ele é frágil, por exemplo, pré-frágil, às vezes eu minimizo o risco dele. Então, sempre utilizar, quando eu eventualmente aplicar 2 critérios, eu coloco a classificação dele como a de maior gravidade. Bom? E sempre utilizar um critério na sua totalidade. Aí não precisa fazer os 3 de uma vez. E um outro aspecto que é importante, se eu avalio este paciente hoje por um critério, eu faço uma intervenção, eu vou reavaliá-lo daqui a 3 ou 6 meses, eu o reavalio com o mesmo critério, para poder ter um fator de comparação. É isso que a literatura recomenda de modo geral. Oi, boa noite. Boa noite a todos. Está dando para me ouvir? Está tudo certinho? Perfeitamente. Ok. Boa noite, professor Paulo, professora Vânia. Prazer vê-la. Boa noite. Tudo bem, querido? Tá tudo bem. Eu, assim, queria fazer uma pergunta também ao professor Paulo. Professor, essa pergunta foi boa, a resposta do senhor também foi bem clara. Queria só fazer uma pergunta com relação aos critérios. Se tem algum que se aplica melhor a um cenário de atenção, outro que se aplica melhor, assim, a um outro cenário. Esse daqui serve mais para atenção primária ou não? Esse serve mais se eu estiver num ambulatório, por exemplo, de especialidade? Se tem algo, se assim, tudo certo, eu posso usar qualquer um em qualquer cenário de atenção, seja lá onde for, que eu tiver na prática ou querendo fazer alguma pesquisa, ou não, o cenário de atenção não faz diferença. Eles são bem aplicados e a máxima é usar um e usar na totalidade. É uma dúvida. Primeiro, a máxima é usar um e usar na totalidade, na sua integralidade. Okay. Isso é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, os 4 critérios que nós apresentamos para vocês, tanto o da Linda Freire, quanto o freio, quanto o SOF, o mesmo Clinical Freio Scale, elas são validadas para os 3 cenários principais de atuação quando a gente observa o paciente idoso. Quais são os 3 cenários principais? A nível hospitalar, a nível ambulatorial, aqui eu não vario o tipo de ambulatório, se é um ambulatório de atenção primária ou de especialidade, e mesmo para instituição longa permanência, a casa de repouso. A gente não pode esquecer que um cenário importante para a atuação, para quem atende, para quem acompanha o indivíduo idoso, é a instituição longa permanência. Então, para esses 3 cenários, esses critérios são validados. Existe uma revisão sistemática, uma revisão de literatura muito boa, eu vou passar depois para a Rosana para inserir no material de estudo, que é um trabalho da Elsa Dent, publicado no Lancet em 2016, que ela faz uma comparação dos critérios, de todos os critérios, para os cenários que eles estão validados. Mas ali, você vai ver que ela lista mais de 20 critérios. A gente tem que lembrar que hoje nós já temos 65 critérios utilizados para avaliação de fragilidade. Porém, os 4 mais utilizados são esses que nós passamos para vocês. Tá bom? Então, okay. E daí vai depender muito da facilidade para você utilizar um critério, uma ferramenta, por exemplo. O Clinical Freio Scale é uma ferramenta visual, muito fácil.
Inclusive, ela está sendo muito utilizada nessa época da pandemia da Covid para avaliação de fragilidade em unidade de emergência. Então, ela é muito prática para aplicar. O da Linda Fried, o CHS, ela é uma ferramenta que depende do dinamômetro. Então, eu preciso ter uma ferramenta que faça isso. Por exemplo, nós trabalhamos no Centro de Saúde Escola, eu trabalho no Centro de Saúde Escola há 20 anos. Nós conseguimos ter um dinamômetro lá, o ano passado, a Vânia comprou para nós. E ela deixou lá para o ambulatório. Senão, até hoje, nós não teríamos... Eu tenho alguns dinamômetros, mas eu uso em pesquisa em alguns cenários. Para a prática do dia a dia, a gente não tinha. Então, depende muito das ferramentas que você tem disponíveis. Tá bom? Mas esses 4, você pode utilizar em qualquer cenário que você for utilizar. Ok, obrigado. Inclusive no domicílio. Inclusive no domicílio. Essa era uma dúvida. Só um comentário, eu acho que a semana passada eu me atrapalhei com a atividade. Eu não sei se teve lista ou não sei se eu consegui achar link, eu acho que a dificuldade foi minha, mas eu estava aqui, eu acabei vendo a videoaula da Vânia, muito boa por falar nisso, fiz tarefinha, errei uma porque eu não vi a incorreta, senti na pele os meus alunos, eu falei, esse é um distrator mesmo, não dá. E eu falei, mas que foi que eu fiz? Aí que eu vi que estava incorreta, que ótimo, eu falei, nunca mais. Mas eu acho que eu devo ter me atrapalhado com alguma informação, mas eu acabei fazendo a atividade. Então, só para avisar que se ficou uma falta, na realidade eu estava por aqui. Eu acho que foi dificuldade minha mesmo de acessar alguma coisa, não sei o que foi. Eu não consegui fazer a terceira aula, eu vou fazer a hora que eu acabar aqui fora. Obrigada. Eu preciso colocar uma situação para vocês e pedir desculpas até, porque na hora que nós programamos o sistema, são várias questões que a gente tem que programar e uma escapou. E uma pessoa, uma fisioterapeuta, fez a observação e nós corrigimos a falha assim que ela fez a observação. Nós observamos que nós colocamos para vocês que vocês teriam 3 chances para responder as perguntas, né? E obter a nota. E daí, o que a gente observou? Que para cada acesso que vocês faziam, as alternativas, elas mudavam, tá? E isso é alguma coisa que a gente não queria que acontecesse, né? Porque não é para ter pegadinha, né? É para... Você tenta o primeiro questionário, se você erra alguma pergunta ou não se sente satisfeito com as que acertou, volta para o conteúdo, acessa outro questionário, mas o questionário é o mesmo e as questões devem seguir a mesma ordem, correto, doutora Vânia, doutor Paulo? E, na verdade, a plataforma ela começou a alternar as questões. Então, o que no primeiro questionário, na primeira questão, era A, virou B, virou C, entendeu? E algumas pessoas, Fátima, se atrapalharam com isso. Talvez uma das questões seja essa que ocorreu acredito que tenha ocorrido com várias pessoas, tá? Eu vi errado mesmo, né? Isso é na configuração do questionário, Rosana, deve estar clicado para alternar a alternativa, para virar. Mas não foi isso não que me atrapalhou, fui eu mesmo. Tá, então, mas esse também é alguma coisa, estava realmente configurado assim, escapou, não era para ser assim, então a gente já corrigiu isso e os questionários não oscilam mais. Agora, essa questão de observar o que pedia que era o incorreto, várias pessoas já falaram para a gente mesmo, não foi só você. Tá? Obrigada, viu? Então, a gente já corrigiu isso e vocês vão ter acesso aos questionários certinho, 2 vezes, 3 vezes, para obterem a nota que está programada para vocês, tá bom? Obrigada. Aí, a gente tem uma pergunta aqui da Gisele Buarque. Ela diz, boa noite.
como podemos compreender uma possível hierarquia dos critérios de fragilidade? Gisele, boa pergunta sua. Não existe uma hierarquia de critério, não existe qual que é o critério melhor, qual que é o critério pior. O melhor critério é o que está validado para o seu cenário que você está atuando e que você tem melhor aptidão para aplicar. Então, qualquer um dos critérios você pode utilizar. Não existe critério melhor ou pior. Se alguém falar para você, o da Linda Friga é melhor do que o SOF, não é. Tá? Porque como é que nós fazemos isso? Como é que a gente avalia isso? Toda vez que você define um critério, você vai avaliar, depois de um tempo que você aplicou aquele critério, ou seja, eu classifiquei o indivíduo como frágil, pré-frágil e robusto, eu vou acompanhar esses pacientes durante um período, 6 meses, 1 ano, e vou ver desfecho. E os desfechos importantes para nós na geriatria, ou para quem trabalha com a saúde do idoso, são procura de atendimento à unidade de emergência, necessidade de hospitalização e óbito. E todos os critérios, eles têm uma boa sensibilidade, uma boa especificidade para avaliar esses desfechos no final. Eles têm uma boa acurácia. Então, não existe um critério que seja melhor ou não. Todos esses critérios conseguem mostrar que o indivíduo frágil ele tem maior risco de ter qualquer um desses desfechos, o indivíduo pré-frágil também tem maior risco, porém menor do que o frágil, e o indivíduo robusto tem menor risco do que o pré-frágil e o frágil, para qualquer um desses 3 desfechos mais importantes. Tá? Então, não existe uma hierarquia dos critérios. Isso não está hierarquizado, não está classificado. Tem uma pergunta. Cristina Hoffmann também faz um questionamento. A avaliação de fragilidade é recomendada para todos os idosos? Por exemplo, verificar o risco de fragilidade. Acho importante incluirmos a avaliação de outras dimensões de vida, psicossocial, por exemplo. Eu concordo plenamente com a Cristina. Primeiro, o primeiro questionamento, nós estamos aqui falando de fragilidade, eu julgo que é importante e essencial de todos os idosos serem avaliados em relação à fragilidade. Mesmo aquele idoso que, quando eu observo entrando no consultório, fala, esse idoso é totalmente robusto. Eu acredito que todos os idosos têm que ser avaliados, porque aqui a intenção é conseguir fazer o diagnóstico precoce. Então, todos os idosos têm que ser avaliados quanto à fragilidade. Porém, quando nós avaliamos o indivíduo idoso, isso eu vou falar que eu sou geriatra, e é uma área que eu acho que eu posso falar com mais propriedade. Nós utilizamos algumas ferramentas, e uma delas importante é a avaliação geriátrica ampla, ou a avaliação geriátrica global, no qual se avalia uma série de domínios, outros domínios a mais que não somente fragilidade. Mas nós fazemos uma avaliação psicossocial, uma avaliação cognitiva, do humor, econômica. Então, a avaliação do indivíduo idoso, ele tem que ser multidimensional. Eu não posso avaliar somente um aspecto. Quando você avalia o aspecto multidimensional, você consegue detectar problemas que muitas vezes o próprio paciente não refere, o próprio idoso que você está atendendo, ele não faz essa referência. Então é essencial uma avaliação multidimensional, principalmente na atenção primária à saúde. Um aspecto que é importante, quando eu faço uma avaliação multidimensional, que não obrigatoriamente necessita ser somente pelo médico, pode ser por toda a equipe de saúde, muitas vezes eu não consigo esgotá-la numa única avaliação. Então eu posso priorizar alguns aspectos num primeiro momento e posteriormente, quando ele retornar, eu completo a avaliação, porque senão a avaliação fica cansativa, eu não consigo dar demanda do meu serviço que eu tenho que fazer. Então é importante isso. Existe um critério, uma ferramenta que posteriormente acho que nós vamos ter que conversar mais sobre isso, que é uma ferramenta que foi desenvolvida pela Organização Mundial de Saúde, pela Organização Pan-Americana de Saúde, chamada ICOP. O ICOP é o Integrated Care for Older People.
que é a atenção integral para pessoas idosas. É uma ferramenta que ela avalia 6 dimensões, como a avaliação locomotora, que avalia factivelmente a fragilidade, a avaliação sensorial, que avalia aqui a audição e visão, humor, cognição, e tem um outro domínio que é chamado vitalidade, que é basicamente a nutrição. É uma sugestão da Organização Mundial de Saúde que todos os idosos que passam pela atenção primária à saúde sejam submetidos a esta avaliação. Isso vai ser um trabalho que nós vamos ter que fazer, divulgar essa forma da avaliação, mas eu acho que é até um gancho para um futuro curso, viu, Rosana? A gente pode pensar isso para vocês, de como aplicar o ICOP. Para quem tem interesse, eu vou colocar aqui no chat o nome, mas como é que eu estou falando? ICOPE. Inclusive tem um aplicativo que é facinho de utilizar, você gasta menos de 3 minutos para fazer total da avaliação. Tem um aplicativo para todos os tipos de smartphone, tanto para Android quanto para iOS. Eu respondi a Cristina. Então temos que avaliar vários domínios, tá? Sim. A Lilian Faria o cumprimenta, doutor Paulo. Fez parte da minha banca, da sua banca de mestrado. Grande mestre, o parabeniza. Sou geriatra e trabalho hoje com gestão na SMS de São Paulo e temos um questionário multidimensional que classifica a nossa população idosa em saudável, pré-frágil e frágil. Nós percebemos que a sensibilidade para a sarcopenia precisa ser melhorada. Qual a sugestão de um teste rápido para ser aplicado no município com boa sensibilidade para detecção da sarcopenia? Agradeço. Que bom te ver, Lilian. É um prazer revê-la. A gente fica muito feliz quando a gente vê os profissionais que a gente pôde participar em algum momento da formação tendo sucesso profissional. E com certeza você está tendo um grande sucesso profissional trabalhando já como gestora na Secretaria Municipal de Saúde aí de São Paulo. Então, parabéns para você. Eu poderia fazer essa resposta da avaliação da sarcopenia, mas devo fazer no spoiler da aula da Paula, e a Paula vai ficar brava posteriormente comigo. Então, eu não vou fazer essa resposta, viu? Existem várias ferramentas de muito boa sensibilidade para a atenção primária à saúde. Eu não vou responder aqui em público. Se você quiser me mandar uma mensagem depois, eu faço essa resposta em privado para você. Se eu fizer essa resposta, a maioria do pessoal, a Paula vai ficar brava comigo. Ela vai abordar esse aspecto para vocês nas próximas aulas, tá bom? E é a próxima aula. E a próxima aula que é sobre sarcopenia. Então você está obrigado a assistir a aula com muita atenção. A próxima aula, ela está sendo liberada hoje, né? Nós combinamos assim, uma aula pré-requisito para outra, e sempre no dia das nossas reuniões pelo Google Meet, existe a abertura da aula daquele dia, né? Então, hoje já está aberta a terceira aula, a partir de hoje, então, vocês já podem entrar, assistir e responder os questionários e vão anotando as dúvidas, os questionamentos, que depois da quarta aula, nós temos um outro Google Meet, né, doutora Vânia? E daí a gente pode ir esclarecendo as dúvidas também, tá bom? A Kate, ela coloca assim, até me avaliei, e dá risada. Desculpe a brincadeira, mas o fato é que pensei que isso pode ser utilizado para avaliar o idoso e para garantir que os adultos cheguem na terceira idade com saúde e bem-estar. Nós conversávamos sobre isso, eu e a doutora Vânia, né, que a gente está fazendo esse curso advogando em causa própria, para ver como que a gente chega melhor, né, doutora? Com certeza, né, porque eu sempre costumo falar, né, a gente tem que cuidar na fase adulta ainda, por isso é a nossa intenção de passar essa ideia para os clínicos,
Porque quem recebe os adultos na rede básica são os clínicos, né? Então, quanto mais aprender a prevenir, né, as doenças que virão, né, com o envelhecimento ou associada a multimorbidades, eu acho que prevenir é lógico que é melhor, sim. Não precisa chegar aos 60 anos para poder começar a entender essas coisas, né? Sim. E, inclusive, hoje tem muitos estudos mostrando, né, que as doenças do envelhecimento, muitas podem ser evitadas até quando a gente é na infância, né? A gente estava conversando com a Rosana. Então, assim, a educação, a alimentação, a atividade física, isso tem que vir desde a infância. Para quando você chegar na sua fase adulta, você está preparado para depois enfrentar uma velhice, né? Vamos dizer assim. Que ela traz consequências, né? Isso é normal, né? Da vida, né? Tudo envelhece. Agora, quando a gente chega mais preparado para enfrentar esses insultos, né, que virão, a gente, com certeza, tem que prevenir mesmo. Acho que é isso mesmo. E, Kate, como que você foi? Você está bem aí? Foi bem avaliada? Como que você foi? Conta aí para nós. Olha, tudo bem, gente? Boa noite. Eu me lembro de uma paciente que tinha no Cantídio, eu acho que ela ainda é viva, a Kazuko. Ela já tinha 70 anos quando a gente cuidava dela e ela ficava brava e saía dando pirueta no caminho. Então eu penso que eu quero chegar nos 70 anos como uma Kazuko. Muito bom, né? Quer comentar, Paulo? Eu acho que essa colocação é muito interessante, porque aquele aspecto, né? Todos nós vamos envelhecer. Somente não envelhece quem morre cedo. Então é um fato. Isso são palavras do meu professor de geriatria, professor Yukio Moriguchi, do Rio Grande do Sul. Ele falava isso em 1991. Faz tempo que eu fiz minha formação em geriatria, né? Acho que muitas das pessoas aqui não tinham nem nascido ainda, que lembro. Mas para nós termos um envelhecimento saudável, nós precisamos ter uma boa reserva funcional em todos os aspectos, no aspecto físico, no aspecto cognitivo, no aspecto psicossocial. E a gente consegue fazer uma boa reserva funcional durante a nossa vida, durante toda a nossa vida. A gente consegue melhorar, a gente pode ter alguns momentos que a gente pode ter alguns distratores nos nossos percursos, mas nós temos potencialidade de recuperar. E mesmo o indivíduo que chega com 60 anos, uma capacidade funcional reduzida, ele consegue melhorar a sua capacidade funcional se ele tomar algumas atitudes durante a sua vida. Acho que aproveitando falando sobre isso, deixa eu só comentar uma coisa que eu ouvi no Congresso de Geriatria. Eu não sei se alguém aí participou, mas eu não consegui participar de todas as aulas, mas uma que eu assisti, eu achei bem interessante, a abordagem sobre a capacidade intrínseca. Eu acho que vai ser uma nova abordagem que a gente vai começar a desenvolver, né? Eles falam que a capacidade intrínseca, na verdade, ela envolve todo o seu, tudo aquilo que você é capaz, né, de responder, né, aos insultos. Então, por exemplo, a fragilidade, ela está dentro de uma capacidade intrínseca do indivíduo. Então, se a gente conseguir entender esse tema, acho que o Paulo pode até falar melhor, ele participou bem do congresso, a gente já consegue ver isso no adulto, né? Se a capacidade intrínseca, né, aquele organismo, ele já vem com algumas fragilidades, algumas debilidades, uma pessoa, na fase adulta, que a gente tem que ter um olhar diferente, que a gente já tem que investir mais, para evitar que ele tenha as consequências, né, a fragilidade, sarcopenia e outras doenças. Eu achei esse tema bem legal, a capacidade intrínseca, né, Paulo? A capacidade intrínseca,
ela faz parte do grande domínio da vida nossa, hoje em dia, que se fala muito, que é a capacidade funcional. O que seria? A capacidade intrínseca são todos os atributos relacionados ao indivíduo que permite que nós sejamos e façamos o que nós temos vontade. O que isso significa? É uma teoria muito grande, é muito interessante, mas para a gente fazer uma coisa prática. Por exemplo, eu tenho a vontade, a minha vontade no meu dia a dia é poder levantar todo dia 6 horas da manhã e correr. Então, para eu ter isso, eu preciso ter alguns atributos que me permitam fazer isso. Então, eu preciso ter um bom condicionamento físico, eu preciso ter uma capacidade de me transportar para o local que eu quero correr. Então, é tudo que me permite fazer o que eu tenho vontade de fazer. Pode ser que daqui a 5 anos a minha vontade não seja mais correr de manhã, mas seja poder andar de bicicleta, pedalar dentro de casa. Então eu passo a ter uma necessidade diferente daqui a 5 anos. Só que para nós podermos desenvolver a nossa capacidade funcional, que é tudo que a gente tem vontade, tudo que a gente tem vontade de fazer, a gente tem que observar muito o nosso entorno, o meio ambiente que eu vivo. Então, a capacidade funcional é a nossa capacidade intrínseca e ela é muito mensurada pela nossa capacidade funcional, mas não somente pela capacidade funcional. Tem uma participação da capacidade cognitiva, da capacidade psicológica, da audição e visão, e também com o entorno que eu vivo. O local que eu vivo tem um impacto importante. É diferente eu ter minhas vontades e poder realizar minhas vontades aqui em Botucatu, do que eu poder fazer minhas vontades no meio de um deserto. A possibilidade de eu poder responder às minhas vontades varia muito do entorno que eu vivo. Então, isso é a capacidade funcional. E esse domínio está muito bem descrito nesse documento no ICOP. Eles comentam disso. É a base, hoje em dia, do envelhecimento saudável, é a capacidade funcional, abordando a capacidade intrínseca e o entorno que a pessoa vive, o ambiente que a pessoa vive. Eu participo de uma academia chamada Academia Latino-Americana de Adultos Maiores. Ela é uma academia financiada pela Organização Pan-Americana de Saúde, e a gente trabalha muito com isso. Qualquer doença, qualquer condição adversa na saúde do idoso, a gente vai ver qual que é o impacto disso na capacidade funcional do indivíduo. Mas acho que é um bom gancho para a gente discutir no futuro, acho que no próximo curso. Uma versão 2.0, viu, Rosana? Gostei. A Cristina quer falar, né, Rosana? Você viu? A Cristina, eu estou vendo aqui uma pergunta do Nelson Figueira Júnior, que está aqui já há algum tempo. Ah, tá. Eu acho que depois podemos, no meu chat aqui, está aparecendo a pergunta do senhor Nelson, felicitações, depois tem uma da Tatiane, acho que a Cristina está mais para baixo. A Cristina está com a mão levantada. Ela quer falar alguma coisa sobre o que a gente está conversando. Cristina está no cantinho do meu vídeo. Ah, ok. É um complemento do que a gente está falando? Cristina, pode abrir seu microfone, por favor. Olha, é muito rápido e eu não sei nem se está no escopo do curso, mas uma vez que um idoso tenha sido diagnosticado como frágil ou pré-frágil, como é que a gente convence esse idoso a aceitar o tratamento, a conduta? Eu vejo que a gente encontra muita resistência à mudança. Eu acho que essa pergunta, a resposta vale $1 milhão. Que pouquíssimas pessoas têm. Na verdade, isso tudo passa, principalmente nos indivíduos que têm a maior resistência, passa pelo convencimento do indivíduo. Quando eu comentei, o objeto das apresentações não foi falar muito especificamente de tratamento, mas a gente comentou alguns aspectos do tratamento, aproveitando já, responder o que a Tatiane está perguntando,
sobre iatrogenia. Tá? Que a iatrogenia pode ser um fator de piora da fragilidade? Sim, pode ser um fator de piora da fragilidade. Então, quando a gente fala do tratamento, mesmo o indivíduo não aceitando algumas coisas que a gente vai propor, porque às vezes eles não aceitam atividade física, não aceitam modificação de dieta, mas você pode, como profissional, você pode fazer algumas coisas que podem modificar o prognóstico, a evolução da fragilidade. O primeiro aspecto que é importante é controlar as doenças que este indivíduo tem. Por exemplo, se ele é um indivíduo diabético, mal controlado, se eu controlar bem esse diabetes dele, a evolução da fragilidade dele tem um fator potencial para reversibilidade. Assim como se ele tem uma insuficiência cardíaca, se ele tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, ou se ele é um indivíduo que faz infecções de repetição por qualquer uma das causas, tudo isso modifica a evolução da fragilidade. Então, o primeiro aspecto, um aspecto que é fundamental, que aqui também não tem um grau de hierarquia, o que funciona mais, o que funciona menos, o primeiro aspecto é controlar as doenças que esse indivíduo tem. O segundo aspecto é evitar as iatrogenias, evitar os medicamentos que fazem mal para os indivíduos. Então, revisar todas as medicações e todas as consultas. E lembrar que este indivíduo que a gente está atendendo, como ele tem múltiplas doenças, via de regra ele tem múltiplos médicos, ele tem múltiplos profissionais. Ele passa no médico A, no médico B, no médico C. Ele vai no médico A, o médico vai passar 1, 2, 3 remédios. Daí ele vai no médico B, esse passa a medicação 4, 5 e 6. Daí ele vai no médico C, ele passa o medicamento 7, 8, 9 e 10. E qual que é o aspecto? Os profissionais muitas vezes não se conversam. E muitas vezes os profissionais não revisam os medicamentos que os pacientes tomam. Então, com isso, você aumenta muito o risco da iatrogenia, porque acima de 5 medicamentos em uso, você aumenta o risco de iatrogenia por interação entre esses medicamentos. Então, a despeito dele não querer mudar todas, fazer atividade física, mudar a sua dieta, a gente consegue modificar algumas coisas, otimizando o tratamento que esse indivíduo faz uso e otimizando as medicações que ele faz uso. Então, mas não tem uma resposta final. Às vezes não adianta eu querer fazer tudo de uma vez. Não adianta eu querer mudar todos os medicamentos, controlar todas as doenças, fazer atividade física, fazer dieta. Então, daí eu vou priorizar algumas condutas e faço um retorno breve, para ver que com as condutas que eu fiz, eu tive resposta dele. Daí eu sugiro para ele, será que se a gente fazer isso a mais não vai melhorar? É uma negociação, né? Mas não tem a resposta final. Agora, então, doutora Vânia, quer comentar algo sobre isso ou podemos responder a pergunta do senhor Nelson? Vamos falar com o Nelson, aí eu falo alguma coisa também sobre isso. Ele fala assim, doutora Vânia, os idosos com fragilidade cognitiva são mais frágeis que outros idosos frágeis, ou seja, é indutor de outras fragilidades? Oi, Nelson, muito obrigada pela sua pergunta, viu? Boa noite. Então, eu não sei se eu coloquei na aula, mas existe uma linha de 2 vias mesmo. Os estudos mostram que tanto o idoso com uma fragilidade cognitiva, ele pode evoluir com uma síndrome da fragilidade, quanto o idoso que é cognitivamente bem, mas ele evolui, ele tem uma fragilidade, ele pode evoluir com uma baixa reserva cognitiva depois, até com uma demência. Por quê? Porque assim, se o idoso, ele é saudável, por exemplo, aí ele é cognitivamente normal, mas ele começa a perder peso, ou ele se aposenta,
ele para de fazer suas atividades, ele começa a ficar muito dentro de casa, a gente viu isso muito na pandemia, a gente sofre junto com os idosos porque isso está acontecendo muito. Aí o que acontece? Ele fica mais sedentário, ele para de fazer as suas atividades, ele começa a ficar triste, ou ele começa a ficar só na televisão, com isso ele perde músculo, e se ele não tem já uma reserva cognitiva, que é aquilo que eu falei, uma escolaridade alta, ele não realizou atividades do trabalho dele, atividades que ele usasse o seu cérebro, né, atividades complexas, ele pode evoluir também com uma alteração cognitiva, entendeu? E o contrário também. Então, aquela pessoa que já vem, que é forte, saudável, robusta, mas ela tem uma baixa reserva cognitiva, ela pode evoluir com uma fragilidade, porque ela também vai perder a capacidade de aprender coisas novas, né? Tudo está envolto daquilo que o idoso continua fazendo na sua vida. Então, uma leva a outra com certeza, entendeu? Que eu anotei aqui. Uma outra coisa que a gente tem que ter noção é a cognição social. Então, assim, alguém falou, né, de fazer uma avaliação psicossocial. O meio em que as pessoas vivem influenciam muito no desenvolvimento dessas duas doenças, tanto da demência quanto da síndrome da fragilidade. Então, por exemplo, a questão que foi feita para o Dr. Paulo. O que eu faço? Vamos supor, eu atendo um idoso, eu faço bastante isso. Eu vejo que ele está evoluindo com síndrome da fragilidade, e eu sei o que eu posso fazer para melhorar, mas as pessoas não têm condições. Então, muitas vezes não tem condições econômicas de comprar alguma coisa que vai ajudar no fortalecimento daquele músculo, fazer uma atividade física. E aí, eu acho que a gente tem, muitas vezes, de tomar um certo cuidado para quando a gente falar com essas pessoas, a gente não impor situações que eles não consigam realizar. Então, o que eu sempre pergunto? Eu falo, bom, não dá para comprar nada, não dá para sair para fazer exercício, o idoso fica sozinho, a família trabalha, não tem uma alimentação igual a gente fala, por exemplo, de algumas dietas, né, que são ideais para melhorar a fragilidade. Não tem condições de comprar. Não tem condições de comprar um azeite, uma castanha, alguma coisa assim. Como que é a sua comida? Como que é a sua vida? Eu paro um pouco na minha consulta e pergunto, o que a gente pode fazer dentro de casa? Como que é a sua casa? Você tem um quintal grande? Então, assim, eu desenvolvo um plano de tratamento de acordo com aquela situação. Entendeu? Então, eu acho que essa é a maior dificuldade nossa, quando os idosos de baixa renda, família pequena, cuidador que trabalha e o idoso fica sozinho, essa é uma dificuldade. Então, o que eu faço na cognição? Eu pego umas folhas, eu coloco umas tarefas, eu peço para eles levarem para casa e trazer para mim na próxima consulta. E olha, eu tenho um retorno bem grande com isso, viu? Então, assim, eu acho que quando não tem essa opção, a gente tem que usar nossa criatividade e tentar ajudar de alguma forma. Quando a pessoa tem uma situação econômica boa, isso não é nosso problema, né? A gente consegue pedir para ir numa academia, fazer um exercício resistido, e isso aí fica mais fácil. Mas o estímulo da cognição, quando esses idosos vão ficando mais frágeis, tem que haver, porque eles vão evoluir com demência também. Não sei se eu respondi, Nelson. Tá bom? Boa noite aí. É que essas coisas têm a ver com o que a Cristina estava perguntando, né? Por isso a minha pergunta também, que é a dificuldade de enxergar que o idoso precisa de uma série de coisas que vão ajudar a lidar com as suas limitações, né, ou mesmo avançar um pouco, transformá-las, né, mas o fator cognitivo não ajuda, né, fica muito, você vê a pessoa decaindo numa série de outras questões, né, por exemplo, estabelecer uma rotina com o idoso,
né, para que ele faça mais exercício, ou que faça outras atividades de lazer, né, ou que, enfim, encontre desafios outros na vida, enfim, e não sai do lugar, né? É um pouco isso. Então, é o que eu estava falando, a percepção de saúde que o idoso tem, também muitas vezes, uma ideia de querer conservar essa autonomia, né, ele resiste, né? Uhum. E então os componentes aí psicológicos, eu sou psicólogo, né, e é muito difícil isso. Eu acho que eu sempre falo assim também, a gente põe, né, aquilo que a gente expõe para a família, expõe para o idoso, né, mas muitas vezes a gente tem essa frustração, infelizmente. A gente não consegue avançar dentro daquela condição, né, que eu estou falando. Mas eu acho que não é a regra, viu? Uma coisa que o Dr. Paulo falou que eu até queria salientar, por exemplo, uso de medicamento inapropriado. Na rede básica, a gente sabe que tem padronizado clonazepam, por exemplo, amitriptilina. Então, se você consegue lidar com essa situação, mesmo no idoso, que eu sempre ofereço, olha, esse medicamento, ele está causando isso e isso, você dá para fazer um esforço e comprar um outro medicamento que vai melhorar, eu acho que a gente consegue bastante coisa também. Mas a gente não pode desistir, né? Eu acho que nesses casos que você está falando, eu acho que não é a regra, eu acho que é a exceção. Pelo menos é o que eu tenho visto na minha área, né, de trabalho. Claro que tem outras áreas mais difíceis, mas eu não sei o Paulo, como que ele lida com essa situação, acho que era bom ele dar uma opinião também, mas eu acho que é isso. Respeitando a autonomia, né, como você falou. Que nem a Vânia comentou, acho que é muito importante você, a partir do momento que você detecta o risco, você tentar implantar algumas atividades que diminuem o risco, respeitando as características socioeconômicas do indivíduo. Às vezes a gente tem um ideal, o paciente tem déficit cognitivo, seria ótimo se todos pudessem fazer um acompanhamento de um psicólogo e terapeuta ocupacional. Mas isso não é viável para a grande maioria dos nossos pacientes e, infelizmente, não é viável no serviço público. Muitas vezes existem vários serviços públicos que não contemplam este profissional. Então, daí nós temos uma dificuldade muito grande. Então, daí a gente tem que tentar adaptar as atividades com o que o paciente possa fazer. E aqui é um aspecto que acho que é muito importante, principalmente no idoso com déficit cognitivo, envolvimento familiar. Pactuar com a família da necessidade dela participar nesse aspecto terapêutico. Porque se às vezes a gente passa para o indivíduo idoso que já está com déficit cognitivo, isso é frequente. Ele não lembra, déficit de memória. Então ele esqueceu onde você deixou a recomendação que você passou para ele. Então aqui é importante o envolvimento familiar, é pactuar com a família. Muitas vezes o próprio paciente detecta que ele tem déficit cognitivo numa consulta que ele foi sozinho. Na próxima consulta a família tem que estar junto. Tem que ser convocado. Avise o serviço social da tua unidade e convoque a família para participar da consulta. O Vânia, eu estive vendo que tem duas perguntas, acho que bem interessantes. O Fernando Olivetti fala que pelas duas primeiras aulas ficou claro que a prevenção da diminuição da reserva cognitiva baseia muito mais no tratamento não farmacológico, como atividade física, nutrição, tratamento de depressão, atividades estimulantes para o cérebro, entre outras. Mas gostaria que vocês comentassem sobre duas medicações que vejo muito prescritas no dia a dia da APS. A ginkgo biloba e a Vicog, Vinpocetina. E depois, a Gisele, acho que já aproveitando o gancho disso, como podemos estimular a cognição sem utilizar atividades infantis? Percebo que muitas atividades são adaptadas de atividades infantis e não são criadas para idoso. Há algum material para indicar?
Tá, obrigada, Fernando, pela sua questão, bem interessante mesmo. Ginkgo biloba, para que serve? Tontura, melhorar labirinto, só. Não tem indicação, não tem evidência nenhuma para a memória, tá? Vicog é um medicamento bem prescrito pelos neurologistas, né, que a gente também não tem evidência sobre o uso desses medicamentos na memória. Na verdade, todas essas propagandas, vitaminas, vitamina E, que o pessoal fala aí sobre memória, não tem indicação, não tem evidência nenhuma para memória, tá? A gente vê bastante idosos usando. Ginkgo biloba ainda, ele tem uma contraindicação para pacientes que utilizam anticoagulantes, ele aumenta o risco de sangramento, então ele é um medicamento inapropriado para idoso também. E o Vicog não tem evidência nenhuma. Eu geralmente tiro, no paciente vem utilizando esse medicamento, tá? Não precisa. E a polifarmácia, a gente sabe que ele é um fator de risco para quedas, demência, fragilidade, então assim, quanto menos medicamento o paciente estiver usando, melhor. Então pode ficar tranquilo, suspender tranquilamente. Tá bom? A amitriptilina também a gente sempre tenta mudar, porque é um medicamento bem prescrito na atenção primária, e o clonazepam, né? O paciente que não dorme, então tem que fazer higiene do sono, tem que ver por que ele não está dormindo. Às vezes o idoso vem, é muito frequente isso, ele fala, doutor, eu não estou dormindo, você dá um remédio para mim? Aí o pessoal já, diazepam, clonazepam. Mas se você para um minutinho e pergunta assim, como assim não está dormindo? Que hora você deita? Aí ele fala, 9 horas. E que horas você acorda? 3 horas da manhã. Quantas horas ele já dormiu? 6 horas. E aí depois quando você acorda, você fica com sono? Não, eu fico bem, mas eu quero dormir mais. O problema é que ele já dormiu a quantidade que ele deveria dormir. Então a gente orienta ele a deitar mais tarde, entendeu? Se ele acordar, ele sair da cama. É um pouco difícil, isso também é outra coisa, não é tão fácil também da gente lidar. Mas antes de dar qualquer medicamento, a gente tem que fazer essas questões para o paciente. A outro material, assim, infelizmente, não existe um material direcionado para você oferecer para o idoso. O que a gente faz, é o que o Paulo falou, né, quando a gente consegue encaminhar para um psicólogo, para um neuropsicólogo, o que o neuropsicólogo geralmente orienta? Existem alguns links, né, que eu posso até passar para vocês depois, que eu tenho esses links, que o paciente consegue fazer, se ele utiliza a internet, por exemplo, né, se é um idoso mais saudável que consegue usar a tecnologia. Então, tem alguns links que ajudam, tem alguns jogos nos celulares, né, que ajuda também. A Libs lançou um livrinho agora que eu adorei, que eu estou distribuindo para os idosos, que tem algumas atividades bem legais para eles fazerem. Então, assim, eu dou como tarefa de casa, fazer essa. Então, 3 lições. No retorno, eu avalio, e aí eu mando ele fazer as outras, de acordo com a evolução dele, entendeu? É um material da Libs. Eu acho que vocês podem também solicitar esse material, eu pedi para eles trazerem mais para a gente deixar na atenção primária também. Mas não existe um material direcionado, né? Eu não conheço nenhum, né, Paulo? A não ser essas coisas de celular, esses links que a neuro passa. E assim, a gente estimula bastante assim, quando o paciente lê, leitura, se ele gosta de ler. Há um detalhe, a gente nunca impõe nada para o idoso. Então, por exemplo, você vai fazer palavra cruzada. Se ele gosta de fazer palavra cruzada, ele vai fazer. Se ele não gosta, não adianta você dar essa tarefa para ele. Então, assim, pergunta para ele, o que você gosta de fazer? Gosta de ler, gosta de jogar, né? Jogar carta, jogar baralho, sei lá, qualquer jogo. São coisas que estimulam, né, a função cerebral e reforçam as conexões, né, neurais, então tudo isso vale.
tá bom? Mas assim, sempre tenha em mente daquilo que o paciente gosta de fazer. Desenhar, pintar. Um dia desse eu até perguntei para a senhora, ela falou, eu faço crochê. Aí eu falei, mas crochê é automático. Ela falou, a senhora que pensa. Eu tenho de contar todos os pontinhos, os não sei o que lá, não sei o que lá. Ela foi me falando, eu falei, isso é legal. Porque não aquele crochê que é automático, mas aquele que ela usa seu raciocínio para contar aquilo que ela está fazendo, é uma atividade complexa. Então, isso vale também. Tá bom? A Gisele, né, que perguntou. Obrigada, viu, Gisele? A gente tem um comentário da Caterine de Santi sobre os centros dia, né? Um exemplo é o CCI, o Aconchego em Botucatu, é um serviço de extrema importância no sentido de promover a socialização e a realização de atividades físicas, né? Caterine, você quer comentar alguma coisa a respeito? Você trabalha lá ou conhece ou tem algum idoso que frequenta? Eu já ouvi falar um pouco, mas não tenho, assim, uma clara noção. Como é? Olá, boa noite. Eu sou fisioterapeuta no Aconchego há quase 10 anos. E muitos idosos são encaminhados para lá. Eu mandei esse comentário no momento que a doutora Vânia falou da questão financeira, né? Às vezes a família não tem condições de, por exemplo, pagar uma fisioterapia domiciliar, e aí eles são encaminhados para o Aconchego, e lá a gente trabalha nesses dois sentidos, né? Essa questão da sociabilização, dele interagir com outras pessoas, e também lá na fisioterapia, terapia ocupacional, a gente tem uma equipe psicólogo, tudo, e para oferecer esse tipo de serviço mesmo. Não é um serviço que é oferecido só para idosos carentes, não, mas tem essa procura porque às vezes a família não consegue oferecer isso, né? E é gratuito? É gratuito. A gente está parado, né? Há um ano, agora dia 18, faz um ano que a gente está parado, mas é um serviço gratuito. A família faz uma triagem, porque a gente tem uma fila de espera. Assim que é disponibilizada a vaga, o idoso frequenta de 2 a 3 vezes na semana no período da tarde. Isso para idoso que apresenta uma condição de fragilidade e vulnerabilidade. De manhã a gente oferece oficinas para idosos, para indivíduos a partir de 50 anos. E aí cada dia da semana a gente tem uma oficina. E aí a pessoa só vai, participa da oficina, por exemplo, da dança sênior, eu sou responsável pela dança sênior, e volta para o domicílio. À tarde não, ele permanece da 1 às 5. Nossa, quem dera. Pode falar, Paulo. O Aconchego é uma das experiências modelos de organização não governamental que funciona. Eu conheço o Aconchego, acho que já desde a fundação dele. Desde a época, conheço muito, muito bem a dona Marilena, que a gente tem que louvar a atividade que ela fez. Foi um grupo de senhoras que tinham maridos com quadros demenciais ou pais com quadros demenciais, e eles se juntaram e fizeram essa ONG. Hoje, acho que estava, a última vez que eu estive conversando com a dona Marilena, acho que já estava com 120 idosos, né? Hoje, contando as oficinas, são 150. 150 idosos. E, assim, é uma atividade exemplar, e o mais importante, existe uma capacitação familiar no enfrentamento da condição. Acho que isso é um diferencial do Aconchego, que é a capacitação da família. Você está de parabéns, viu, Caterina? Eu sou aluna do mestrado em Viva. Meu orientador é o Dr. Edson, e a princípio a gente faria um projeto ali no Aconchego avaliando capacidade funcional. Acabou que a gente teve que mudar por conta do Aconchego parar as atividades, mas é um projeto que a gente pretende tocar aí mais para frente. Eu acho que se tivesse esses projetos, outros, né, em todas as cidades, é o que ajuda a gente, né?
Sim. O idoso fica o dia inteiro nesses locais e volta para casa à noite. Isso para a família é um benefício muito grande. Sim. Então, sim. acho que é um investimento que os governos, né, deveriam pensar. Eu acho que a gente tem que trabalhar mais para isso, para desenvolver mais centros-dias. Tá bom? Sim. Obrigada. Eu ia Obrigada, perguntar Catarina. da onde que vem a arrecadação, a verba para manter. O Aconchego, ele tem uma porcentagem de verba que vem da Secretaria da Assistência e da Saúde aqui do município de Botucatu. Municipal. Não é a totalidade, é uma porcentagem da nossa verba. Uma porcentagem irrisória, diga-se de passagem. E hoje, o que tem nos ajudado muito é a nota fiscal paulista. Vocês podem ver, às vezes tem caixinhas do Aconchego nos comércios aqui de Botucatu. A gente leva para o Aconchego, separa, tem os voluntários que digitam. Agora, a gente está colaborando com isso também, nós funcionários. E aí os eventos, né? Vira e mexe, esse ano também, o ano de 2020 foi mais difícil, mas até 2019 a gente tentava fazer um evento por mês. Então, era festa do macarrão, festa junina, e graças a Deus, assim, a população conhece o Aconchego, participa dos eventos, e isso colabora bastante, ajuda bastante. Tem uma mão levantada, acho que a Tatiana estava com a mão levantada. Eu não estou vendo, Paulinho, se você está vendo. Ela baixou já, não sei se ela saiu. Eu tinha visto aqui, mas ela saiu da sala, inclusive. Saiu? Saiu. A gente tem aqui a Gisele Buarque. Como podemos estimular a cognição sem utilizar atividades infantis? Essa pergunta acho que eu já tinha passado para a Vânia. Já? Já. É a da Gisele que você respondeu junto, né? Foi. Tá. Eu acho que aqui acabou. Não temos mais perguntas, não. Então agora a gente só tem que agradecer a participação do pessoal. Estudem um pouquinho. Se tiverem dúvida de necessidade de material, só mandar uma mensagem para nós. A gente tenta adequar o material para vocês. Tá, e obrigado pela participação de todos, né? Obrigada, pessoal, e assim vamos, na próxima meeting a gente pode tirar mais dúvidas, se vocês quiserem, mas parabéns a todos que estão participando e vamos lá. Paulo e Vânia, vocês falaram de alguns materiais que vocês vão encaminhar para nós, né? Então, assim que os materiais forem disponibilizados, a gente tem conversado com os participantes super bem por e-mail. Aí a gente já disponibiliza os materiais na plataforma, já avisa que tem material novo na plataforma, e assim a gente vai caminhando, enriquecendo as aulas, né? Então, eu agradeço a todos. O Departamento de Gestão de Atividades Acadêmicas, nós somos do Núcleo de Eventos Científicos, eu, o Pedro, que está aqui comigo, participando da reunião. Nós estamos à disposição de vocês para qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Inclusive, se alguém ainda não iniciou o curso e quiser iniciar, como as aulas estão na plataforma, a gente até mandou um e-mail para quem tinha se inscrito e não tinha tido a coragem ainda de iniciar o curso, para que tomasse essa coragem, que ainda estava em tempo de assistir às aulas, realizar os exercícios e até de estar participando dessa reunião de hoje. Tá? Meu muito obrigada a todos vocês e obrigada, doutor Paulo, doutora Vânia, pela confiança. Obrigada, Rosana, pela ajuda, pelo suporte aí, tá bom? Imagina. Obrigado a você, Rosana. Estamos às ordens. Boa noite. Boa noite para todos. Boa noite a todos. Tenham um bom descanso. Obrigado.